primeiro superchat, tá? A gente não vai responder ele imediatamente, mas a gente vai ler o primeiro superchat para que ele sirva de norte aqui, já para esse início do mercado. Pode trazer para a tela, por favor, Márcio. João Maurício fala o seguinte: pessoal, boa noite. Analisando o contexto, é possível afirmar que o mercado do Ceará e o do Sport são os dois piores da Série A até então? Deseja para a gente um feliz ano novo e que seja de muito sucesso. E eu retribuo aqui em nome de todos, né, o desejo de feliz ano novo, que seja de muita saúde, né, para todos nós, e com saúde a gente corre atrás de tudo, tá? A gente não vai responder essa pergunta agora, tá? A gente vai responder ao longo dos próximos minutos. Mas eu trouxe porque a gente vai começar esse mercado justamente com esses dois clubes que têm um trabalho mais difícil, que é sair de uma segunda divisão com um elenco que você jamais terá certeza se ele está pronto para um nível muito mais forte, mesmo que seja para disputar ali 16ª, 15ª posição. A gente sabe que Ceará e Sport, com os elencos de 2024, eles não são diferentes do Criciúma, do Juventude, do Cuiabá, do Vitória, do Atlético Goianiense. Os elencos do ano passado já jogariam esse mesmo campeonato. Talvez com o destino do Criciúma e do Cuiabá, talvez com o destino do Juventude, tá? E do Vitória. Seria um campeonato que aí vai depender do encaixe, né, e do perfil de cada um. Mas a gente vai abrir justamente com o Ceará, porque o Ceará ainda tinha uma diferença em relação ao Sport, tá? O Ceará tinha muitos contratos sendo finalizados, e até pela força com que o Ceará, pela velocidade, pela intensidade com que o Ceará já foi ao mercado, com chegadas e saídas, deixa claro que é um trabalho de reconstrução total, tá? Então a gente abre com o Ceará e nós temos na tela 12 jogadores, tá? Dos 12, 7 estão oficialmente anunciados, tá? William Machado, zagueiro. Bruno Tubarão, que apesar de ter jogado os 2 últimos anos como lateral direito, né, no Atlético Goianiense, foi anunciado pelo Ceará como atacante. A gente respeita, né, o anúncio do próprio clube, né, que trouxe Tubarão como atacante. Fernandinho, né, um dos destaques do Mirassol nos últimos anos, atacante. Matheus Araújo, meia. Dieguinho, um lateral direito polivalente, tá, que joga em mais de uma função, estava na lista aí de Cauê. Nicolas, lateral esquerdo, e Marlon, zagueiro. Esses 7 estão oficialmente anunciados. E a gente tem mais 5, e eu vou já passar para Thiago Minhoca tentar nos nortear o que falta para esses 5 serem confirmados, tá? Mas a gente já tem notícias, né, seja dos jornais cearenses, o Povo, né, já confirmou alguns, que são o goleiro Kehler, Pedro Henrique, né, atacante do Corinthians, um dos bons nomes dessa lista do Ceará, Éder, um velho conhecido de todos nós, zagueiro, Galeano, né, um atacante paraguaio, que fez a última temporada pelo Nacional de Montevideo, e o mais do que conhecido, voltando para casa, Fernando Sobral. Minhoca, é apenas formalidade ou tem detalhes em aberto para anunciar esses 5 jogadores? Então, Fred, eu acho que tem 2 formas da gente imaginar por que alguns nomes já foram anunciados e outros não. Eu acredito que alguns é questão contratual, outros talvez pode ser uma questão de, talvez, o marketing para divulgar o atleta. O Ceará vai ter nesse final de semana algo tradicional que ele faz, né, que é a feijoada e tal. E algumas vezes nessa Eu feijoada... vi no Instagram que é a maior feijoada do mundo, viu? é. Faltou em linha reta, tão utilizado por nós aqui.
E geralmente na feijoada sempre tem uma divulgação de um atleta, geralmente é o jogador de mais impacto. Eu não sei, assim, dos nomes que ainda não foram divulgados, talvez o nome que o torcedor, e eu já vi torcedor também já posta no nariz um pouco, para o Fernando Sobral, por exemplo. Então não sei se vai pintar, por exemplo, um retorno do Vina, sabe assim? Ou um nome até que o camisa 9, porque até então das opções que você citou, não tem ainda o camisa 9. Hoje no Ceará tem o Ailon, que não é bem um 999, o Saulo tá de saída e tudo mais, então assim, ainda há Daqui a essa pouco grande tem isso aqui, ó, Mioca. Daqui a Pronto. pouco tem campinho, tá? Mas vamos voltar para lá. Mas desses outros 5 nomes, o mais estranho assim que eu achei é o do Éder, porque se imaginava, como ele também está vindo do América Mineiro, tal qual o Nicolas, se imaginava que seria ali um anúncio duplo, né? Então, assim, eu até já imaginava que o Ceará pudesse anunciar, hoje mesmo anunciou mais continuidades de jogadores que já estavam no elenco do ano passado, mas praticamente assim, quase toda a imprensa, eu acho que toda a imprensa, assim, a mais graúda e até mesmo alguns canais de torcida, todos já dão que o Kehler já está fechado, que o Pedro Henrique está fechado, que o Éder está fechado, o Galeano e o Sobral. Então, não sei por qual motivo, pode ser uma questão burocrática, uma questão ali, não sei se de exame médico, assim, só para comprovar mesmo. Em todo caso, esses 5 nomes aí praticamente são dados como certos no Ceará, mas como no futebol, né? A situação sempre pode Ô, mudar ali. Mioca, será que a questão de Éder não passa um pouco por David e Ricardo, já que Éder joga também do lado esquerdo, como o William Machado? Mas eu acho que mesmo assim o Ceará tem poucos zagueiros, Cauê. Porque o João Pedro Choca, né, que terminou a temporada passada, não ficou. O Luiz Otávio está lesionado, o Gabriel Lacerda está lesionado, o Iago da base foi emprestado, e aí só sobrou de zagueiro, Mas é basicamente. pensando mais realmente quem joga pelo lado esquerdo, porque Éder joga mais pelo lado esquerdo. O William Machado é esquerdo, joga até como de o David lateral. Ricardo, que é esquerdo. Aí na minha cabeça eu disse, pô, o Ceará está contratando mais 2. É porque David Ricardo vai sair, então, quando o nome de Éder surgiu, Pode né? ser. Assim, o Ceará tem 2 ali bem engatilhados, que até Fred já colocou aí na arte, né? Que é Pulga e Saulo. Mas o David Ricardo é um nome também muito. Já apareceu proposta até do futebol italiano e tal. Assim, até agora não teve nada muito concreto, só tudo na base da especulação. Mas eu ainda acho que o Ceará vai trazer mais um zagueiro. Volantes, por exemplo, se você olhar na tela aí, só tem o Sobral. E hoje o Ceará tem o Lourenço, que é bem volante, o Richards, que teve uma renovação, e uma situação ali que daqui a pouco a gente vai ver a arte ali do campinho, para mostrar o quanto o Ceará também vai precisar de mais. Então, jogadores ali para o meio, né? Então, assim, o Ceará, numericamente, vai precisar de muitos nomes. É natural. Eu até estava conversando com o Fred mais cedo, falando, ó, o Ceará vai ter que investir em muitos jogadores, porque a maioria dos contratos dos jogadores ou era de empréstimo ou de jogadores que era contrato ali, para terminar a temporada 2024. Por isso que o Ceará está fazendo em grande quantidade, e nessa grande quantidade acaba realmente não tendo nenhum jogador de mais peso, né? Talvez o Pedro Henrique aí, talvez seja o jogador de mais peso desses 12 que o Fred trouxe aí na tela. E o outro ponto que eu começo a observar, Fred, e aí eu acho que é o perfil da contratação, jogadores que possam fazer várias funções. Você citou o caso do Bruno Tubarão. É um atacante que pode jogar de lateral direito, o Dieguinho é um lateral que pode jogar de volante, o próprio William Machado pode jogar de lateral esquerdo, pode jogar de zagueiro. Então, funções diferentes. O Galeano, por exemplo, que é esse que está próximo de ser anunciado, ele jogava de ala direito no São Paulo, com o Crespo, entendeu? Então, assim, eu acho que a ideia. O Sobral nem se fala, né? O Sobral faz todas as funções ali no meio de campo e ainda, se quiser, pode jogar mais no ataque. Então, eu acho que o Ceará vai tentar fazer, obviamente, num cenário muito inflacionado do futebol brasileiro, fazer com que jogadores tenham um perfil até mais operário e, ao mesmo tempo, jogadores que possam fazer várias funções. Porque talvez não vai conseguir fazer um elenco tão numeroso, mas, ao mesmo tempo, também não vai conseguir fazer um elenco também tão qualificado, porque o mercado realmente não tem, hoje o Ceará não tem essa condição de sair contratando pesadamente por algumas peças. Cauê, queria tua análise, tá? Dos 7 já anunciados, com esses outros 5 que já estão sendo dados como certo. É um volume muito grande de jogador chegando. Sim, Como o Mioca falou, não dava para imaginar que o Ceará traria 12 titulares com selo de jogador aprovado, testado e aprovado na Série A. Ou em boa fase, né? Assim,
Queria a tua visão. Eu já tive até uma conversa com você em off, nos bastidores, e sei que é uma visão positiva, até mais positiva do que a minha. Isso. Então eu queria que você trouxesse sua visão aqui dessa movimentação. Quando tu perguntasse mais cedo, né? Para mim, o mercado do Ceará, por enquanto, é de médio para bom. Porque o que eu estou enxergando passa muito pelo que Minhoca já explanou aí. O Ceará ia precisar de uma primeira onda de contratações para meio que ter uma recomposição de elenco. Ele montar pelo menos uma equipe reserva e, lógico, você vai trazendo esses jogadores e vai dando aqueles tiros para ver quem vem para ser titular. E, por exemplo, o Dieguinho mesmo é um jogador que, para mim, seria titular. É titular nesse time do Ceará. Como poderia ser titular no Sport, como poderia ser titular no Vitória. É um jogador que tem essa capacidade, pelos anos que ele apresentou no Goiás, numa Série A de qualidade. O Santos tentou a contratação dele, outros clubes de maior potencial financeiro, quando o Goiás estava na A, tentaram a contratação. É bom lembrar. O Isso, Atlético Paranaense estava palavrado com ele, mas como ele caiu, aí o homem queria jogar a Série A. Exato. Então, é um jogador que tinha mercado. Tanto que é um dos jogadores assim, que estava na minha lista, eu acho que era o primeiro lateral direito que eu botava ali, porque era o melhor custo-benefício, porque não é um jogador de salário altíssimo, você ia pegar de graça, e um jogador que já tinha demonstrado qualidade disputando a Série A. E o Ceará nisso foi muito rápido nesse sentido, de ter fechado. E aí, nessa primeira onda, muitos dos nomes que o Ceará pega, alguns desses nomes, são aqueles caras que foram destaque na B e que você pode olhar, que ainda os caras de 24, 25 anos, que pode dar aquele upgrade quando for para uma A. E que a gente espera também vê-los para poder dar aquela confirmação, dar aquela carimbada. O William Machado, que é um cara que desde a época do Botafogo da Paraíba valia muito a aposta. O próprio Fernandinho, que fez uma Série B muito boa pelo Mirassol, e é um cara que tem A gente já fala até alguns anos de Fernandinho, né? Que Isso, era um cara e é um cara que diante até do cenário que o Ceará deve perder Pulga, não é um cara que, você perdeu Pulga, tá trazendo Fernandinho porque vai ser o substituto imediato. Não é isso. Mas é um cara que tem características que talvez se aproximem um pouco do que Pulga tem, que é aquele cara que alguma velocidade, do drible curto que chuta. Agora, lógico, Pulga hoje é um jogador que está um patamar acima porque foi um jogador que começou a realmente transformar aquelas oportunidades de cortar e chutar em gols. Fernandinho ainda tem essa dificuldade. Não consegue ser tão precisivo nesses arremates. A bola de Pulga entra, né, Cauê? Exatamente. Mas é uma boa aposta para você ter Fernandinho. Aí quando você vê Pedro Henrique chegando, aí você já visualiza um lado esquerdo do Ceará com o primeiro e o segundo. Pedro Henrique de titular, Fernandinho de segundo ali, o reserva. Ah, Cauê, mas o cara foi bom na B, pode não ser bom na A, e aí? O Fernandinho tem mercado pelo que ele fez. Então, essa aposta, como o William Machado também, essa aposta, caso der errado, não são jogadores que o Ceará trouxe, com certeza, pagando 200, 300, 400 mil reais. São jogadores no patamar salarial um pouco mais abaixo do que isso e talvez seja mais fácil, até pela temporada 2024 que eles fizeram, do Ceará acomodar, caso eles não deem um retorno imediato, caso seja um desastre por algum azar nesses 3, 4 primeiros meses. Aí você vem para o Bruno Tubarão, aí realmente, talvez esse seja o nome mais fora da curva, mas aí você tenta enxergar, por ser um cara que joga de lateral direito, joga de atacante, se precisar no meio. E aí, quando você tem uma folha que vai ser mais enxuta em relação a outros adversários, você tenta encontrar algum sentido de que, você tendo um Bruno Tubarão ali, não é um cara que vai passar vergonha. Não é um Vini Farias. Não Vini Faria. É um cara que, se você precisar, nas últimas das últimas, você bota. Não vai ser um grande lateral direito, mas vai tapar o buraquinho ali. Já mostrou isso no Atlético Goianiense.
Aí outros jogadores aí, Nicolas, é um cara que já fez lateral esquerda no América Mineiro na Série A, no Atlético Goianiense, fez uma Série B muito boa naquela época que o Grêmio estava na Série B e subiu. Então dá para, numa composição ali, você tê-lo. Talvez deve ser ele e Matheus Bahia ali disputando posição. Eu imagino que Matheus Bahia fique. Essa negociação que eles estão fazendo com o Bahia. Marlon. Não é aquele excelente zagueiro, mas eu acredito que o Ceará vai trazer um titular ali para aquele lado direito da zaga. E aí Marlon, pela experiência que ele traz de algumas Série A's e jogando, inclusive, titular pelo próprio Cuiabá, te dá aquele cara calejado de A para você ter ali. E entre os outros, aí, Kehler já é um goleiro que eu não confio tanto. Aí, dentro de como está o contexto do Ceará, de Richard, que já é um goleiro que você teve dificuldades nos últimos anos por conta de lesões. Eu já iria no goleiro que você pudesse cravar que fosse titular. E se Richard voltasse a aumentar o seu patamar de entrega, ok, você estaria tranquilo. Mas você não sabe como é que vai voltar Richard. Você não sabe o que é que Richard vai te entregar novamente. Aí é aquela questão que o próprio Minhoca colocou ali da zaga esquerda. Se for para ser um reserva do David Ricardo, e o William Machado também ser o reserva, ok. Mas se David Ricardo for embora, você vai começar o ano com o William Machado e com o Éder, então eu acho que para mim é uma interrogação nesse sentido. Galeano, cara que foi no São Paulo, foi bem agora no Atlético, no Nacional do Uruguai, no Nacional do Uruguai, mas tenho dúvidas. Ainda tenho dúvidas do potencial que realmente Galeano pode entregar. Mas é aquele cara também muito formiguinha, como o Minhoca reforçou. Aquele cara que muito doação. E aí o último nome fecha muito nessa história da doação, que é Sobral. Sobral dá ao Ceará, para mim, seria das melhores contratações aí. O meio de campo, reforçar com as peças que o Ceará já tem de Lourenço, Sobral, Mugni, o próprio Araújo, Matheus Araújo, daqueles meio-campistas híbridos. É o cara que joga de 8, que joga de 5, que joga de 10, que pode fazer com que Condé tenha um leque de variações táticas para você ter, porque Sobral, por exemplo, você pode vir com um volante mais atrás, fazer um triângulo com um volante mais atrás, botar Sobral direita e Mugni na esquerda, ou até Lourenço na esquerda. Você pode também fazer um 4-1, 4-1 com um volante também, que é esse primeiro volante que o Ceará vai precisar investir, trazer um cara mais que pise a bola no pé e que comande o time. Mas aí, tendo esse primeiro volante, você faz essa segunda linha de 4 ali à frente do time, com um ponta direita, com Sobral, com Mugni, e um ponta esquerda, e um centroavante lá na frente. Então, te dá variedade. Sobral te dá essa variedade. Mugni também dá essa variedade com uma diferença técnica um pouco maior do que Lourenço, e ao mesmo tempo Lourenço é aquele cara que é muito pulmão, de vai e vem. Então, eu acho que o que o Ceará vem montando é um time muito operário, pelo menos essas primeiras peças. E que resta esperar essa segunda onda dessas peças mais refinadas, mais qualificadas, de um volante. Pronto, Cauê. Era isso. Acho que você. Centroavante. Você está apostando que isso aí é a base, né? Exatamente. Que vem coisas essa com sua potencial avaliação, melhor. Essa sua avaliação é que o Ceará está construindo o piso. Isso. E talvez que o ainda Sport viriam já tenha aí um pouco desse piso e o Ceará precisava construir. E que ainda viriam peças para dizer, ó, o time agora chegaram 4 jogadores para dar cara ao time titular. Exatamente. É por aí porque que você hoje está visualizando. Porque hoje eu vou trazer aqui, Cauê. Sim. Eu vou trazer aqui já para a tela o campo que a gente tem do Ceará por posições com as permanências, tá? Pulga e Saulo seguem nesse campo com indicativos de saída, mas como houve uma mudança
Foi noticiado hoje que a negociação de Pulga com o Bahia deu entrou outro capítulo. O Ceará aumentou a pedida, a gente não sabe como vai ser a resposta do Bahia a isso, tá? Mas aqui na tela, Cauê, a gente tem posição por posição. E se a gente tirar Pulga e Saulo dessa tela, eu não vejo um time de Série A competitivo. Precisaria desses jogadores que você aguarda para que essa primeira onda de reforços, vejam, 12 reforços, não é uma onda de 6 reforços, formem uma base e os protagonistas cheguem. Eu acho até que Pedro Henrique, tá? Que Matheus Araújo, que Sobral, eles podem ser protagonistas de alguma Eu forma acho que desse Dieguinho Ceará. já seria o titular, e eu acho que já está nessa Dieguinho eu conta, gosto porque muito. renovou com o Dieguinho eu Rafael sou como Ramos. você. Dieguinho eu gosto de você. Agora, Rafael Ramos foi uma boa renovação. Chegou a se ter Porque dúvidas da complementa permanência, já mas foi ali, uma boa Fred. renovação. Eu acho que passa como se for a mesma questão de Richardson. Para você não ter que contratar mais 2 caras, velho, e tá no mercado, vai no fácil, o cara que já está aqui, que a gente sabe como é que ele vai entregar, mais ou menos, sabe o que tem de adjetivo e de negativo. Então, deixa o cara. Eu acho que foi nessa linha. Eu não fi... Se pudesse escolher de não ficar, eu não ficaria com ambos. Nem que seja, deixa 3 meses. Exato, mas eu entendi essa movimentação do Ceará para ficar, para você também não voltar o ano terra arrasada com 20 jogadores novos. Porque é complicado. Porque, Cauê, e aí só para Eu acho que o explicar receio contexto, aí né? também. Aí, Minhoca, só um comentário rápido, aí você pode até entrar mais no detalhe. Talvez o receio de Rafael Ramos é a questão salarial, né? Porque o salário dele no Corinthians era bem alto. alta. Não sei o quanto o Ceará conseguiu aí, né? Nessa Sim. negociação com ele. Porque a ideia, eu acho que do Ceará, era manter o time titular. O time titular que terminou a Série B do ano passado é o time base para ficar. Como tem 2 já saindo, e foi o ponto principal do Ceará, né, na Série B, né, que era o setor ofensivo. 2 desses 3 já estão indo embora, né? O Saulo terminou muito bem a temporada, o Pulga, que foi o principal destaque do Ceará. Começa a ficar difícil porque, assim, quando você olha as opções dos reservas, por exemplo, tinha Lucas Rian, tinha o Thalisson, que estava no Bragantino. Então, assim, jogadores que o torcedor realmente não dá. Os reservas não tem como ficar. O Richardson terminou como um titular. Então, não é absurdo imaginar que o Richardson, ficando para essa temporada, assim, vai ser algo desastroso. Ele foi ainda um jogador importante nessa temporada. Agora, vai precisar fazer uma reformulação, e acho que o ponto que o Fred trouxe é a questão dos nomes maiores. Eu acho que 2 setores, para mim, são fundamentais para o Ceará, que é o goleiro, na minha avaliação. Eu acho que o Kehler realmente não tem esse estofo, sabe? Eu até acho que ele fez alguma pela Chapecoense, conseguiu fazer bons jogos e tal, mas não é aquele goleiro que você tem a garantia de que vai ser um goleiro experiente, que vai ter uma alta performance. E o camisa 9, que o Ceará, nesses anos que teve na Série A seguido, né, teve muita coisa desastrosa, né? Depois de Arthur Cabral, assim, o Ceará conseguiu dar uns tiros totalmente errados. Rodrigão, Jael, assim, sabe? Muito jogador que acabou o Ceará perdendo tempo e gastando dinheiro errado. Então, essa escolha do camisa 9 ela é fundamental, porque é só a gente olhar na história recente do Campeonato Brasileiro o quanto o camisa 9 ele é determinante. O Pedro Raul, naquele Goiás, foi fundamental para garantir. Alejandro, no Vitória do ano passado, fundamental. Assim como o Arcanjo também foi um goleiro importantíssimo para fazer esse segundo turno. Então, acho que são duas posições onde o Ceará tem que olhar bem, não é garantia, né? Se a gente olha o Cano de 2023 e o Cano de 2024, quem estivesse comprando o Cano de 2023 estaria muito arrependido, aliás. Mas entraria pelo, né? Entraria pelo. Mas, assim, eu acho que são 2 posições importantíssimas para o Ceará. Eu não sei o que ele vai fazer com o Fernando Miguel, com o Richard, porque eu acho que o patamar salarial dessa turma aí não deve ser baixo. Eu tentaria liberar um desses 2, sabe, assim, para ter, mas eu ainda acho que o Kehler não é bem essa peça. Eu não sei como o Condé e, obviamente, a diretoria ali de futebol do Ceará pensa quem vai ser esse titular. Se o Kehler, por exemplo, vem para ser reserva, que quando o Richard talvez voltar, o Richard assuma a titularidade. Ou se o Fernando Miguel, né, até já estão falando aí que o Fernando Miguel parece já tá ok, se ele já começa a temporada como titular, ou se o Bruno Ferreira, que terminou como titular, vai assumir
essa função, até porque o contrato dele se encerrava no final do estadual e foi renovado até o final do Foi ano. O Ceará renovado, confirmou também na noite de hoje. Então, eu acho que são essas junto com o posições. Rafael, né? Eu acho que nas outras posições, mesmo o Matheus Araújo, por exemplo, é um jogador jovem. Ele não estava tendo muito espaço no Corinthians porque o Garro estava comendo a bola e depois o Corinthians contratou mais gente ali. Basicamente, o garoto da base que não foi testado o suficiente, principalmente, eu acho que ele não entra com status de titular, por exemplo. Eu acho que ele começa como porque eu acho que foi uma boa visão de mercado do Ceará. Viu que Oportunidade de graça, né, meu? É jovem. Se por Foi acaso o garoto certíssimo. render, pode gerar uma boa venda e ainda ajudar esportivamente dentro de campo. Mas eu não vejo ele com esse estofo de chegar como titular, como, por exemplo, o Sobral tem essa característica, né? Como o Pedro Henrique tem essa característica. Então, eu acho que é um elenco que ainda tem muito... É aquela coisa, se daqui a um ano a gente está falando que o Ceará pode estar fazendo grandes vendas, se daqui a um ano o William Machado estiver muito valorizado, bom para o Ceará. Mas são muitos jogadores que ainda não vivenciaram uma Série A. William Machado, o próprio Fernandinho. Então, é muito jogador ainda para ser testado. O Dieguinho, eu concordo muito com o Cauê. É um jogador extremamente experiente, muito constante. E a depender do contexto, se o Condé imaginar que o Rafael Ramos é o lateral, o Dieguinho pode, já que eu acho que ainda nos volantes ali vai precisar de mais um nome, o Dieguinho pode preencher esse contexto, pelo menos inicial, né? Mas eu ainda vejo que contratações importantíssimas para o Ceará, até o começo mesmo ali dos primeiros jogos, tem que estar focado no centroavante, tem que estar focado, na minha avaliação, no goleiro, mas eu acho que essa contratação do Kehler, se confirmada, eu acho que para por aí. Fred, eu queria só fazer um comentário rápido aqui Arthur. sobre o mercado do Ceará, porque eu acho até que o superchat ali de João é um torcedor do Bahia, tá? Que tá lá no Clube 45, que eu acho que ele até falou, brincando um pouco comigo, porque eu falei no Clube 45 recentemente, que eu tinha uma visão parecida com a de Cauê em relação ao mercado do Ceará. Eu não sei se esse mercado do Ceará será suficiente para o Ceará fazer uma Série A tranquila. Mas eu acho que é um mercado satisfatório para o contexto do Ceará. Para o contexto de uma equipe que está voltando para a Série A depois de um tempo, que teve dificuldades financeiras esse ano. O Ceará teve 3 transferbans, por exemplo. Tem um cenário financeiro do Ceará não é dos mais tranquilos, né? Exatamente, está no transferban. Deve cair, mas oficialmente está no transferban. Então, tudo isso entra na análise do contexto que o Ceará está inserido para a gente poder analisar as contratações dentro de um cenário de possibilidade. Não adianta a gente analisar, por exemplo, tomando o exemplo de João, que é torcedor do Bahia, o mercado do Ceará comparando com o Bahia. São mercados completamente distintos, né, diferentes. A gente não imagina Ceará e Bahia disputando o mesmo jogador. Não é para isso acontecer, na verdade, né? E eu gostei principalmente dos nomes que o Ceará trouxe vindos da Série B. Eu achei apostas interessantes. Dieguinho, William Machado, o próprio Fernandinho. Melhor até do que alguns nomes da Série A. Por exemplo, Bruno Tubarão. Eu não gostei do nome de Bruno Tubarão. Talvez o pior de todos que o Ceará trouxe, na minha opinião. Porque para lateral direito, o Ceará já vai ter Rafael Ramos e Dieguinho. Se Éder vier, eu acho que Tubarão, Éder e Kehler são tiros bem desnecessários. Exato. Então, só para dar um exemplo, né? Os outros nomes também que vieram de Série A anteriormente, Matheus Araújo também não acho tão interessante assim. Eu acho que cresceu esses nomes aí que vieram da Série A agora com Pedro Henrique, né? Que eu acho um nome muito bom, e Fernando Sobral. Para mim, o melhor de todos esses nomes aí. Mas, enfim, em geral, o que eu quis dizer sobre o que eu queria falar sobre o Ceará é isso. Eu acho que dentro da realidade é um mercado satisfatório, um mercado melhor do que, por exemplo, o Vitória, para mim, no começo de 2024. O mercado do Vitória do começo de 2024, só para o pessoal lembrar, foi tipo Zapata, que não rendeu, Luan que não rendeu. Aí você vem Caio Dantas, que mal jogou também. Mas entra um ponto aqui que Cauê falou, que é importante, que é um cara como Caio Dantas, que o Vitória trouxe, que a gente, quando viu, fez, não vai funcionar para a Série A, mas é um cara com muito mercado na B. Então, quando o Vitória precisou colocar esse cara de volta lá na Série B, não teve problema. Rapidinho conseguiu ali um Guarani, ele foi jogar no Guarani, então não se tornou um fardo no elenco. Essas apostas que o Ceará faz em jogadores da Série B, tem muito disso. Caso deem errado, vai ser fácil o Ceará conseguir um time para emprestar durante a Série B, não tenho dúvidas disso.
Arthur, você falou do Vitória, daqui a pouco a gente vai trazer o Vitória nessa construção para 2025, mas eu consigo entender o caminho do Ceará, que está na tela. Não tenho uma visão tão otimista quanto a de Cauê, acho que minha visão está mais próxima da de Minhoca, tá? Eu acho que Cauê, mas entendi perfeitamente a visão de Cauê. Cauê tem uma visão otimista porque é como se Cauê estivesse trabalhando, analisando que o Ceará está trabalhando por etapas. E aí realmente é interessante, porque eu acho que, por exemplo, Pedro Henrique, eu acho que é um cara que pode funcionar, mas Fernandinho, tá? Matheus Araújo, Nicolas, são jogadores para, quando substituírem os titulares, você ter um desempenho aceitável, né? E aí você também não vai conseguir que todos rendam. Tá? É óbvio que você já trouxe 12. Desses 12, se 6 funcionarem, já é um lucro até pelo perfil desses 12 que você não tem aí super contratações, tá? Mas no Vitória, no que chegou até aqui, no Vitória está entre muitas especulações, o que foi anunciado, o que não foi. Eu consigo entender bem menos, mas isso é um tema para Só a gente rapidamente, aprofundar Fred, mais na também frente. outro nível de comparação foi o Juventude de 2024, né? Um elenco muito modesto. Você tinha ali o Lucas Barbosa como principal nome do Juventude. O Juventude teve problemas também com o treinador, troca ali, demitiu o Jair já na reta final e conseguiu permanecer, né? Assim, mas num contexto, assim, eu acho que o Ceará de fato vai ter um 2025 e imaginando a Série A, não vai ser fácil. Não vai ser fácil para o Ceará. Não, duríssimo, Por tudo que ele construiu de errado em anos anteriores. Ele conseguiu esse acesso, que é um alívio, porque podia ser um 2025 pior. Porque mais um ano na Série B seria bem pior. O que o Ceará está tentando fazer é tentar apostar em jogadores que estavam bem em seus clubes na Série B, apostas da Série B, outros jogadores com uma certa experiência ali, o contexto que geralmente esses jogadores já viveram a Série A, o Marlon, né, o próprio, enfim, que é o Henrique estava no Inter, né, estava no Corinthians. Mas, assim, já entender um pouco do contexto do que é brigar na parte de baixo. Então, é tentar fazer uma mescla dessa, ver se... Eu acho que a grande questão para o Ceará, no começo de 2025, Fred, é encaixar um time, né? É encaixar um time. E ainda mais o Condé, que no ano passado não conseguiu se desvencilhar um pouco dessa ideia do time que subiu do Vitória. Então, o quanto, por exemplo, ele vai estar insistindo em Rafael Ramos e Dieguinho talvez mostrando mais futebol que Rafael Ramos. Mas será que ele não tem menos tempo de Ceará para isso, não, Minhoca? Porque no Vitória ele subiu assim, arrastou com muito mais tempo os caras. No caso do Ceará, eu acho que há um desprendimento maior. Claro, porque pouca gente vai ficar. Tem esse lado. Não, nem pela além da quantidade menor, mas assim, a relação é mais curta também. A relação do Vitória é mais duradoura. É todo mundo que está comigo desde aquela parte ruim até chegar na primeira divisão. Então, bora jogar primeira divisão que dá aquela, enfim. Enquanto no Ceará, primeiro, tem um aprendizado disso não ter dado certo, embora acho que não precisar, que não era algo necessário ter esse aprendizado, acho que até quem vê de fora meio que sabe que isso não funciona, mas ok, mas passou por isso, não deu certo. Pouquíssimo tempo depois, e dessa vez a relação era muito mais estreita. Então eu acho que o próprio Condé talvez tenha mais liberdade de não precisar passar por isso de novo. Preocupa, por exemplo, Minhoca, Richardson. Não tem ainda o espelho dele, da posição dele, de um grau bem acima de qualidade. Aí começa a temporada com Richardson, e aí a história da dívida, né? Do cara que ele já estava. A mesma coisa que você disse, Rafael Ramos com Dieguinho. Talvez Rafael Ramos comece o ano como o cara da posição, você tendo Dieguinho que é muito acima. Porque na verdade, porque é o perfil do Condé, né? A gente falou aqui várias vezes jogo do Ceará, Matheus Felipe falhando, De Luca falhando, e ele insistindo. No Vitória foi a mesma coisa, preso ali a Zeca, a turma toda e tal. Então, eu acho que para o Condé, a temporada 2025, como ele está falando, a questão da quantidade, eu concordo muito com o que o Cássio mencionou também, a questão do tempo que ele teve com esses jogadores, mas assim, ele vai ter uma oportunidade de fazer um trabalho utilizando até mais peças, fazendo algumas ideias que ele pode pensar. Claro que o campeonato estadual é muito curto, né? Ali qualquer vacilo, principalmente,
né, para os times do Nordeste, no caso aqui do Campeonato Cearense, por exemplo, se Ceará ou Fortaleza não chegarem na final do Campeonato Cearense, basta que aconteça, e o Ceará caiu, né, alguns anos atrás, não chegou na final, você já fica ameaçado de ficar fora da Copa do Brasil de 2026. Se você não ganhar, quer dizer, nem a Copa do Nordeste agora é garantia, né? Então você tem que querer conseguir via Brasileirão e tal, então é mais difícil ainda. Então, assim, em meio a isso, ainda tem a Copa do Brasil, o Ceará caiu na terceira fase, no ano passado, para o CRB, na fase que ele já largava, e há 2 anos ele caiu para o CRB na segunda fase. Então o Ceará tem muitas coisas aí a encaixar rapidamente como time, quando vai ter que fazer esse trabalho rápido, mas volta a falar, eu acho que ainda tem que ter pilares assim, é porque garantia não tem garantia de nada, né? Você pode trazer o melhor jogador, esse jogador não funcionar, e trazer o jogador, o Bruno Tubarão, que a gente estava citando aqui. Talvez o jogador mais contestado vai lá e o cara começa a entregar. Então, assim, eu acho que o Ceará ainda precisa ter uns pilares de ideia de time. E aí é só voltar 1 ano atrás. Há 1 ano atrás, ninguém ia estar dizendo que o Eric Puga ia ser o principal jogador do Ceará. E acabou sendo, entendeu? Então... futebol é assim, né? Fred, tem uma pergunta até... para a gente fechar aqui, o Ceará. Fala com ele. E até um senão de, por exemplo, mudar minha avaliação sobre como está sendo o mercado do Ceará, porque essa minha avaliação pode mudar justamente com essas peças dessa segunda onda que eu espero que chegue. Porque, por exemplo, se o espelho de Richardson for um cara inferior a ele, já começa a complicar. Se o espelho de Mugni, no camisa 10, for inferior a ele, começa a dinamitar. E se na zaga direita for Marlon e pensando em Éder ser essa dupla, tipo as duas opções na direita, aí, meu amigo, fica complicado. Fica muito complicado. Assim como a ausência do centroavante, já que está apostando as fichas em Ailon. Aí não tem nem o que falar. Inicialmente nem defendia a permanência dele, né? A gente entendeu, mas nem defendia. Calma aí, para a gente fechar aqui, responde uma pergunta do Superchat que já vai servir de transição, né, para o nosso próximo clube que a gente vai analisar. Tá? Pode trazer o Superchat de Alessandro Marques, que pergunta se possíveis vindas, né, de Iago Felipe e Matheus Bahia. Matheus Bahia, inclusive, está aqui no nosso campo. A gente está com interrogação, está com ampulheta, mas a gente conta com ele. Né? Iago Felipe, ele é citado como um dos jogadores do Bahia que interessam ao Ceará na negociação com o Pulga. O quanto ajuda? Já se consideraria, Matheus Bahia a gente já falou, Iago Felipe a gente já consideraria de um degrauzinho a mais ou é mais um tijolinho? Eu vejo como mais um tijolo aí, tá? Eu acho que seria mais um jogador dentro desse leque de meio de campo, que Condé tem de vários 8-10, 10-8, Iago Felipe é mais um desses daí. Eu gosto de Iago Felipe, eu acho que dentro das opções que o Bahia tem ali, e palpáveis, lógico, que o Ceará possa conseguir, valeria. Mas eu acho que Iago Felipe, chegando, não poderia simplesmente você fechar a casinha de um 10, de um patamar melhor, não. Tem que ir atrás desse 10. Tem que ir atrás de um cara um pouco mais diferenciado, de um 10 que pisa na área, de um 10 mais driblador, porque você não tem nisso nem em Mugni e nem no próprio Iago Felipe. E não tem nenhum outro volante que você transforme ele também nessa figura. Fernando Sobral. Lourenço que tem, digamos, já jogou também um pouco nessa função. Isso. Né? Mas não é eu acho o Lourenço jogou a vida parecido. Toda, né? Isso. Eu acho muito parecido o Lourenço e Iago Felipe, inclusive, de posições atualmente. Também. São jogadores que ajudam muito, que o treinador gosta, porque faz essas tripla funções, mas eu acho que o Ceará precisa desse camisa 10 um pouco mais diferenciado, que vai ser aquele 10 craque do time.